Olá, terceiro, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, certo? Então, pega lá o capa 2. Vamos fazer a correção por aqui da tarefa anterior, então da aula 5. Então, página 176. Então, correção da página 176. O exercício 1, a alternativa correta é a A, tá? O exercício 2 era exercício de afirmações aí, então era para ver se era verdadeiro ou falso, tá? Então a gente tem aí uma figura abaixo, né? A figura desenhada aí que corresponde a uma organela que é a mitocôndria. Vamos ver as afirmações aí, então. A primeira afirmação fala o seguinte: trata-se de uma organela essencial ao processo de fotossíntese. É falso, tá? Então, aqui é a organela que é responsável pelo processo de fotossíntese, é chamada de cloroplasto, tá? Então, essa daqui é a respiração celular que ela faz. A segunda afirmação fala o seguinte: é uma organela que está associada ao processo de respiração celular. Verdadeiro, faz a respiração celular, a mitocôndria. Terceira afirmação: é nessa estrutura que ocorre a síntese de ATP. Verdadeiro. É aí que ocorre a síntese do ATP. Quando a gente vê na cadeia respiratória lá, o ADP mais um fosfato forma o ATP, tá? Então, verdadeiro. A quarta afirmação é: a função dessa organela é a síntese de glicose, fonte principal de energia. Falso. A gente vai ver na próxima aula aí, tá? É através da fotossíntese com outra organela, tá? Com o cloroplasto. Nada a ver com mitocôndria. Não tem nada a ver com produção de glicose, não. Quinta e última. É nessa organela que ocorre o ciclo de Krebs. Verdadeiro, tá? Então, a ordem fica falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos para a aula de hoje. Então, aula 6, fotossíntese e ponto de compensação. Então, eu vou procurar conversar com vocês hoje só sobre a fotossíntese. A fotossíntese já é um assunto muito conversado com vocês durante o ciclo escolar. A fotossíntese é aquele processo que as plantas, né, comumente a gente fala, faz para obter seu alimento. Então é através da fotossíntese que a planta produz seu alimento. Devido a isso ela recebe um dia os seres autótrofos. Então, utilizando do gás carbônico, da água e luminosidade, a planta consegue sintetizar carboidratos, glicose, tá? Para se alimentar, para então ter energia e também para ter o seu crescimento, então para que possa crescer, certo? Então essa daqui é aquilo que a gente aprende de fotossíntese desde pequeno, certo? Então a fotossíntese é a síntese de glicose a partir de gás carbônico e água. A energia que se utiliza-se para esse processo de produção de glicose é a luz solar, tá? Desse jeito, há o desprendimento do oxigênio, que é liberado pela planta, certo? E aí começa a liberar na atmosfera o oxigênio. Então, consome gás carbônico, libera o oxigênio. Esse processo só ocorre em seres clorofilados, então quer dizer que são seres que possuem o pigmento clorofila, um pigmento verde. Então, aí que a gente se atenta. Os organismos clorofilados são cianobactérias, algas e plantas. Então, são esses três organismos que estão em reinos diferentes que fazem fotossíntese. Então, vamos lá. Cianobactéria, reino das bactérias, reino Monera. Alga, reino Protozoa. Planta, reino vegetal, certo? Porém, a cianobactéria não possui cloroplasto, a organela responsável pela eficiência da fotossíntese. Então ela vai fazer ali, tá? No hialoplasma mesmo, com a clorofila que tem ali. Já as algas e as plantas possuem cloroplasto. Então é importante a gente entender nisso daqui.
A equaçãozinha que tem para que ocorra a fotossíntese, então o balanceamento químico, a equação que acontece, então precisa-se de 6 moléculas de água mais 6 moléculas de gás carbônico ou dióxido de carbono. Com luminosidade, vai transformar em glicose, tá? E 6 moléculas de oxigênio que são desprendidas, aí, que são liberadas no ambiente. Então, 6 moléculas de água, 6 de gás carbônico, mais a luminosidade, a luz que vai dar energia. Transforma o carboidrato, aí, transforma a glicose, e as 6 moléculas de oxigênio que são liberadas no ambiente. A fotossíntese ela é separada em 2 fases, certo? Existe uma fase inicial, tá? Essa fase inicial é chamada de fase fotoquímica ou fase do claro, então acontece com luz. Essa fase do claro aí, ela acontece o seguinte, acontece a fotólise. Foto vem de luz, lise vem de quebra. Então é a quebra através da luz. Vai quebrar o quê? Vai quebrar a água. Então vai quebrar as moléculas de água. Vai desprender então o hidrogênio do oxigênio. E ao mesmo tempo vai acontecendo a fotofosforização, tá? Que é um processo que começa a receber, tá, o NADP, moléculas de fósforo e hidrogênio, certo? Então ele vai aumentar a quantidade de hidrogênio para que possa movimentar na próxima fase, que agora ela acontece independente da luz. Devido a isso, ela é chamada de fase escura. A fase escura ela é chamada de fase química ou enzimática. Nesse caso aqui, é quando o NADPH2 volta a ser NADP, certo? E com esse processo aí no gás carbônico, ele vai ligar o ADP a mais um fosfato, formando o ATP, certo? Então aí vai formar a energia, vai ter a queima de energia. Então nesse processo aqui na fase escura, na enzimática, ocorre aí a queima do oxigênio liberando ATP, certo? Então desse jeito forma o carboidrato. Eu paro nesse momento da aula, tá? Vocês estudem fotossíntese, fase claro, fase escuro, no livro texto. O exercício, vocês podem fazer o exercício 1 aí, tá? Então na página 179. Na próxima aula eu continuo com o ponto de compensação, tá? Qualquer dúvida me chama, tá? Estou aqui para auxiliar. Até mais.